Nesse vídeo, vamos fazer a associação entre a energia potencial gravitacional, trabalho e a energia potencial elétrica. É uma analogia boa, pois estamos acostumados com a energia potencial gravitacional. Se você tem aqui o chão e a Terra ela é tão grande que nós podemos assumir que esse chão esteja numa linha reta, e o campo gravitacional vai ser um campo uniforme, ou seja, ele vai estar apontando para baixo. Se você tem alguma coisa elevada em algum lugar, por exemplo, que tem uma massa m, se você soltar esse objeto, você sabe que ele vai cair. Por exemplo, se você segura um livro acima da sua cabeça, é natural que você saiba que ao soltar esse livro ele vai cair. Ele possui uma energia armazenada, que é a energia potencial gravitacional, que é dado por mgh. Quando ele cai, ele transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Se você tem esse corpo e está no chão e você quer subir essa determinada altura, você vai ter que colocar uma força para cima. Lógico que vai ter uma força um pouquinho maior inicialmente do que a força gravitacional, apenas para dar o início do movimento, mas depois a força fica igual à força gravitacional e ele subindo com velocidade constante até a determinada altura que ele estava, ele vai adquirir novamente a energia potencial gravitacional de mgh. O que você fez nesse caso foi um trabalho, você realizou um trabalho. Você colocou uma força, o que é trabalho? É força vezes deslocamento. Então o trabalho nesse caso foi a força que você fez, no caso a força gravitacional, vezes o deslocamento que é h. A força gravitacional é dado por m vezes g e vezes h. Portanto, o trabalho realizado desse ponto até esse é exatamente a energia potencial adquirida. Lembrando que esse objeto pode estar numa determinada altura inicial, por exemplo, 5 metros, e você está subindo apenas daqui para cá, ou seja, o trabalho vai ser apenas a diferença dessas duas energias potenciais gravitacionais, ou ele pode estar dentro de um buraco. Vamos supor, aqui você tem um buraco e você tem um objeto numa determinada massa, com 5 metros de profundidade, você vai ter uma energia potencial gravitacional negativa, o que muitas pessoas estranham quando nós dizemos que temos a energia negativa. Ele vai chegar no potencial zero, que estamos assumindo que seja o chão, e depois ele vai adquirir uma energia potencial gravitacional positiva. Portanto, você tem um certo trabalho para chegar no patamar zero e depois um certo trabalho para atingir a altura h que você tinha inicialmente. Então, tudo é uma questão de trabalho. A velocidade é constante quando você está executando o trabalho de elevar esse corpo até uma determinada altura. Então, qual é a relação que a energia potencial gravitacional vai ter com a energia potencial elétrica? Então, vamos fazer uma comparação e colocar aqui uma determinada região, uma placa. Essa placa é tão grande, exatamente como sendo a Terra, essa placa é tão grande que podemos dizer que o campo elétrico ele é constante. E, obviamente, o campo elétrico é nesse sentido, é um sentido arbitrário. E vamos supor que esse campo tenha o valor de 5 newtons por coulomb. É um valor alto, mas que serve para exemplo apenas. E nós temos uma partícula aqui que ela tenha 2 coulombs de carga, que é uma carga muito alta também, mas serve apenas para exemplo. E queremos movimentar essa carga contra o campo de 3 metros
de distância. Ou seja, vamos movimentar 2 coulombs por 3 metros. Qual o trabalho que nós vamos fazer? Ora, primeiro vamos calcular a força. Se ela tem 5 newtons por cada coulomb, e nós temos 2 coulombs, nós vamos ter que fazer uma força de 10 newtons, ou seja, são 5 newtons por coulomb, vezes 2 coulombs, o que vai dar 10 newtons de força. Portanto, ao colocar 10 newtons de força, obviamente temos que ter um movimento inicialzinho apenas para dar o começo da nossa movimentação, mas estamos estabelecendo que a velocidade é constante, ou seja, não estamos aumentando nossa energia cinética, não estamos transformando nossa energia potencial elétrica em energia cinética. Temos que ter o trabalho de transportar essa carga desse ponto para esse, e nós vamos ter o trabalho de 10 newtons vezes 3 metros, que dá 30 joules. Ou seja, na hora que você transfere essa carga para esse ponto, a diferença da energia potencial elétrica desse ponto P1, 2, vamos colocar assim, é de 30 joules. Ou seja, a energia potencial elétrica, ela é uma energia que se relaciona a outro ponto qualquer. Como aqui na Terra nós estávamos relacionando com o chão, ou com um ponto abaixo do chão, ou com um ponto um pouco acima do chão, sempre a energia potencial gravitacional vai ser em relação a algum ponto. Da mesma forma, a energia potencial elétrica vai ser relacionada a algum ponto. Se você soltar essa carga, vamos supor que essa carga tem uma massa de 1 kg apenas. Se você abandona essa carga com a massa de 1 kg, ela vai se movimentar e ela está abandonada, obviamente, ela vai adquirir energia cinética. Da mesma forma que a energia potencial gravitacional, ao abandonar a massa, ela está adquirindo energia cinética, ao abandonar uma carga que tem uma determinada massa num campo elétrico uniforme, ele vai adquirir também uma determinada velocidade. E como é que nós vamos calcular essa velocidade? Ora, nós sabemos que a variação da energia potencial elétrica do ponto 1 ao ponto 2 é de 30 joules. E a maneira de você calcular a energia cinética é 1 meio de mv ao quadrado. Então, 2 vezes 30, 60. A massa é 1, então 60 dividido por 1, nós temos v ao quadrado igual a 60, ou seja, v é aproximadamente 7, qualquer coisa. Ou seja, nesse caso, ao abandonar a partícula carregada eletricamente, ela tem energia potencial armazenada, só que é energia potencial elétrica dentro de um campo elétrico uniforme, da mesma forma que nós temos aqui um campo gravitacional uniforme, e ela vai adquirir energia cinética, porque a energia não se perde nem se cria. Ela está se transformando um tipo de energia, no caso energia potencial elétrica, para outro tipo de energia, que é a energia cinética, já que esse ponto, vamos chamar de ponto 2, tem uma energia potencial elétrica menor do que esse ponto 1, que é da onde a carga partiu.